Dia 2 da semana 29, Isaías 18. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos? Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta, pois o Senhor Deus me disse: do meu lar, no céu, olharei calmo e tranquilo como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já estiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão, serão comidos pelos urubus, e no inverno, os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso, por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Isaías 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então, eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fizeram tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoã não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoã perderão o juízo e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito.
Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá e, todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer com eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E, quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhes apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Aquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isaías 20. Sargão, o rei da Assíria, enviou um exército comandado pelo comandante em chefe para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: Durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que vamos escapar? Isaías 21. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz.
Eu quase não posso ouvir de tanta dor, quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém me deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e põe um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 homens e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros e em fila de 2. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente um ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías 22. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos, antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso, eu disse: vão embora, deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Os seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com os seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estavam em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde haviam brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus
que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e a se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e, com toda a força, vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim, como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá a sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei.